Uma das estudiosas contemporâneas de Francisca Cabrini, Luchetta Scarafia, apelidou-a de a irmã com a mala, fazendo uma clara referência às suas viagens. Porque, prossegue a estudiosa, foram realmente muitas as viagens feitas por esta frágil, porém determinada mulher lombarda, que dedicou sua vida a ajudar os migrantes italianos que naquela época partiam com o coração cheio de esperança rumo às Américas. Francisca Cabrini recebera essa missão do Papa Leão XIII e, para realizá-la, tornou-se uma migrante entre os migrantes. Com efeito, Francisca Cabrini é conhecida inclusive fora do meio católico como a mãe dos imigrantes, por estes desde 1880, data em que fundou o Instituto das Missionárias do Sagrado Coração, até 1917, data do seu falecimento em Chicago. Dedicou-se com todo o seu coração aos imigrantes italianos que, desde o final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, deixaram a Itália levados pelas guerras, pelo desemprego, pela pobreza, em busca de novas possibilidades, de uma vida mais digna para eles e para dar um futuro melhor a seus filhos. As pesquisas sobre este tema informam que o maior êxodo da história moderna foi o dos italianos. A partir de 1861, foram registradas mais de 24 milhões de saídas. Ao papel de Francisca, a mãe dos imigrantes chegou de modo providencial, por caminhos que ela própria desconhecia. O seu desejo, desde criança, era ser missionária na China. Seu pai lia para os seus numerosos filhos os anais da propagação da fé, de onde desperta o amor de Francisca pela China. Francisca nasceu em Sant'Angelo Lodigiano, no dia 15 de julho de 1850. 10ª de 11 filhos, apesar da saúde frágil, conseguiu sobreviver às doenças que naquela época eram consideradas incuráveis, junto com um irmão e 2 irmãs. Tornou-se professora e foi chamada a Vidardo para substituir uma professora. Sempre sonhou em tornar-se freira missionária, mas precisou esperar, pois foi chamada para resolver os problemas internos de um pequeno orfanato situado em Codogno. Este último período transcorrido nesta cidadezinha, nos arredores de Lodi, foi um período de preparação, repleto de sofrimentos e de expectativas longas e frustrantes. Até que, ao nascer do dia 14 de novembro de 1880, quando o bispo de Lodi, Monsenhor Domenico Gelmini, vendo que os problemas do orfanato não se resolviam, sugeriu-lhe que fundasse ela própria um instituto missionário. O antigo convento franciscano, comprado com a ajuda do pároco Monsenhor Antônio Serrati, tornou-se então o lugar da realização dos sonhos. Aumentou o número das suas missionárias. Ampliou-se a missão em Grumello Cremonese, em Milão, em Casal Pusterlengo, em Borghetto Lodigiano. A sua aventura, junto com as suas missionárias, através das Américas e na Europa, também foi interrompida. A febril atividade em prol dos imigrantes italianos levou-a a fundar escolas e orfanatos, educandários e centros de acolhimento, hospitais e dispensário, diante da situação de miséria em que se encontravam tantas crianças abandonadas, sem instrução, a miúde órfãos, doentes, famílias separadas por razões de trabalho, bairros inteiros nas mãos da criminalidade, tanta gente marginalizada pelo preconceito e pela pobreza. A sua obra chegou até as minas de carvão,
as prisões, as plantações de algodão, as construções de estradas de ferro, lugares onde as irmãs iam para prestar ajuda aos italianos, escravizados pela necessidade de ganhar a vida e muitas vezes aflitos diante das dificuldades existenciais. Lutou por eles, pela sua dignidade e para reconstruir a identidade cultural da qual sentiam até vergonha de falar. Mas ela lutava, acima de tudo, para que a religião católica não fosse abandonada e para que a educação católica fosse uma fonte de apoio, de crescimento humano e cristão, de força para progredir na vida e para integrar-se condignamente na nova cultura, sem, contudo, perder a própria. A sua estratégia foi a educação e a formação voltada para os valores humanos e cristãos da solidariedade, do acolhimento, do convívio entre diferentes culturas. Tinha apreço especialmente pela defesa dos direitos dos mais fracos, da dignidade das mulheres, em cujo colo dizia: formam-se as novas gerações, não apenas pelas crianças e pelos jovens, bem como pelas famílias. As instituições, muitas vezes injustas para com os italianos, de políticos, de ministros, de eclesiásticos, nem sempre imparciais com relação aos imigrantes, lutou e sofreu ela mesma a marginalização do seu povo. Madre Cabrini não foi apenas uma grande missionária, nem apenas uma administradora com motivações cristãs. Ela foi, essencialmente, uma mística fervorosa do Sagrado Coração de Jesus, do qual absorveu uma profunda espiritualidade que a educou a viver as virtudes evangélicas da fé, da esperança e da caridade de maneira extraordinária. A sua síntese espiritual é a busca do amor pelo coração de Deus, para dá-lo à humanidade mais aflita e mais sofrida, ajudada pelo lema de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Santa Francisca Xavier Cabrini é conhecida principalmente pelas suas obras, As Missionárias do Sagrado Coração. Os hospitais, as escolas, as missões, as numerosas instituições com a finalidade de beneficiar os emigrados e todas as categorias de sofredores. Um dos biógrafos de Santa Francisca Cabrini, segundo Galilea, encerra com estas palavras a sua biografia. A irmã que cuidava dela naquele dia ouviu a campainha e foi ter com ela após o almoço. Bateu na porta e entrou. A madre, contudo, já havia iniciado a sua derradeira viagem, desta vez a caminho do paraíso. Era 12:20 do dia 22 de dezembro de 1917. Lá fora, nas ruas de Chicago, fazia muito frio. Em 1938, foi beatificada. Em 1946, canonizada. E em 1950, Pio XII proclamou-a celeste padroeira de todos os emigrantes. Em 1952, o Comitê da Imigração Americano declarou-a a mais insigne emigrada do século. No pergaminho a ela dedicado está escrito: Mãe do emigrante, serva do pobre, consoladora do enfermo, protetora do órfão, mestra das crianças, amiga do trabalhador, filha da Itália, cidadã dos Estados Unidos, mensageira de paz, seguidora do Sagrado Coração, na sua humilde e reservada vida de oração, trabalho e sacrifício, razão pela qual mereceu a coroa da santidade na eterna cidade de Deus.